Opa, eu esqueci do tempo Voltei. aqui, tem um tempo aqui na. Eu sei E aí eu é o esqueci. tempo, não tem problema, né? Tá tão concentrado aí. Só botar o número aqui, 06, 20. Então, esses campeonatos, eles começam eles acontecem só dentro do Raízes ou chegou algum momento que vocês participaram de algum tipo do GEMS? Como é que se deu esse processo também? Do Jebs. Isso. Na verdade, o Jebs, quem representava aqui o Jebs é exatamente o Mestre Albim. E até ele dizer isso que quem realizou os primeiros campeonatos aqui no Piauí foi o Mestre Albim. Clube do professor, muito bem organizado, Secretaria de Educação lá. O Piauí levava os representantes e as pessoas do colégio. Ou seja, os colégios participavam também. O bom era isso, porque tinha uma seleção, mas agora encontrar os capoeiristas na época era complicado. Porque tinha menino que estava numa escola, na outra escola. Então a gente fazia uma junção, depois o Touro pegou isso mais na frente. Na verdade, antes do Touro, eu comecei a fazer também os colégios, ou seja, na verdade, não ficou só a nível do nosso grupo. Eram as várias escolas, mas só que no momento que você fazia o campeonato a nível escolar, ele tinha uma particularidade. Você não poderia representar a bandeira do grupo, você tinha que representar o colégio. Ou seja, você vê como o lado esportivo ele já muda toda a conotação, né? Você vai representar, você poderia muito bem ter dois capoeiristas de duas escolas diferentes no mesmo colégio, mas ele não representando a escola e não o grupo de capoeira. E isso eu peguei ainda. Depois que eu peguei, eu passei para o Touro. E o Touro pegou, organizou, não só essa Copa, que ele chamava Copa Seúde, que hoje em dia é a Copa Cajuína, aí, respondendo a sua outra pergunta, aí sim foi aberto para os outros grupos. E também tiveram pessoas maravilhosas fazendo isso aí. Eu me lembro que os meninos lá do Mestre Albino C, que o Maurinho, o Bob, o Castanha, que era tudo aluno do Mestre Albino, ele participava desses jogos e eles levaram. Teve deles que tirou até primeiro lugar nos jogos. Isso aí envolvia graduado de vários grupos. E era bom que no final decidia a Raiz do Brasil contra a Escravo Branco. E tinha época que a gente ganhava, tinha época que eles ganhavam. E o menino, o bom disso aí, Tucano, era uma competição saudável. Era muito bom quando tinha as rasteiras, as tesouras. Não tinha que ter agressão. Era muito bom. Então você tinha que ser bom de capoeira. E as várias escolas ali, e todo mundo se encaixava. Eu me lembro que o escravo também era muito bom nisso aí, o escravo, ele participava também. E o que acontece? Envolvia os vários grupos. No início, não, era mais as escolas também. O Jebs foi o mestre Albino quem organizou. Sempre foi ele no começo, era o representante aqui, era ele. E depois apareceram jogos comigo também, eu fiz jogos, como eu lhe falei, mas não era tão organizado como está agora, sim. Agora é bem melhor. Nós passamos pelo Abadá Capoeira também, que tinha os jogos mundiais do Abadá Capoeira, a gente aprendeu muita coisa também, e aí e pegamos também o conhecimento de outras escolas, e depois fundamentamos a nossa escola, Raiz do Brasil, mas assim, hoje, quando organizamos esses jogos, o Touro faz de maneira totalmente neutra, para que não haja influência de grupo. Quem merecer ganhar os jogos, não joga. E isso é o melhor da história. Né? Certo. O mestre Tucano, enquanto referência na comunidade da capoeira do estado, o que deveria melhorar, no seu ponto de vista, mestre? Atualmente? A capoeira? Isso. Eu acho que a capoeira está boa, está bem. Eu acho que o processo que ela passou, nós passamos por um momento muito difícil. Eu falo assim que eu peguei lá embaixo, assim, a coisa bem preconceituosa, bem complicada. Eu fiz parte daquela ala da turma mais antiga, eu não fui o fundador. Mas, de onde eu peguei, ela foi muito difícil. Então, acho que ela melhorou bastante. Agora é aquela tal história. Melhorar ou estar bem não significa muito que já está no patamar, totalmente, nunca. Então, o que tem que melhorar, Tucano? Incrível que pareça, eu vou dizer, tem que melhorar tudo. Nós temos que melhorar a nossa maneira de ser, nosso relacionamento. Eu acho que está bom, que está muito bom. A postura do capoeirista está muito bom, mas assim, eu acho que tem que melhorar mais ainda. A busca da perfeição é eterna. Então eu acho que tem que melhorar a maneira de ser, a postura,
Tecnicamente, a capoeira daqui melhorou muito, muito, muito cada vez mais. Mas eu acho que tem que melhorar sempre a postura do capoeirista. O capoeirista nunca pode deixar de cuidar de si, cuidar da sua aparência, cuidar do seu conteúdo teórico, conteúdo prático, você ser uma pessoa maleável, se dar bem com as pessoas da comunidade da capoeira e da comunidade em geral. Então, todos nós precisamos melhorar isso. Eu, que já tenho um certo tempo de capoeira, todos os mestres, novos e mais velhos, e alunos, todos temos que melhorar. Então, se você perguntar, tocando tem que melhorar tudo. Eu não digo que a coisa está péssima, mas vamos dizer o seguinte, que a gente passa um panorama de como está entre 100%, e muitas coisas ali tem que melhorar. Então, se tem que melhorar, vamos melhorar. Agora, perfeição a gente nunca alcança. Então, tem que melhorar tudo. O grupo, o Raízes do Brasil hoje, ele está atuando e representa quais localidades do Brasil? Não vou dizer fora, que o senhor comentou no início, tem fora, né? Mas vamos falar a nível nacional, né? Nacional. Bom, a nível nacional, tem praticamente quase todo o Brasil. A sede é Brasília. Lá mesmo do Goiás, no estado do Goiás ali, existem várias cidades. Existe em São Paulo, principalmente em Campinas, São Paulo, mestre Davi, né? Aí o grupo também tem em Minas Gerais, interior de Minas Gerais, Uberaba, o mestre Crei, Jean e o pessoal de Uberaba. Pará, essa área daqui do Norte e Nordeste é uma área que é administrada sob a minha coordenação, né? Tem o Pará, Amapá, tem o Maranhão, temos aqui também Ceará, Rio Grande do Norte, Recife, com o mestre Papagaio, Pernambuco ali, temos também a Paraíba, temos a região do Espírito Santo não, Rio Grande do Sul. Então, assim, o Raio do Brasil, ele está em vários locais do Brasil. E o Piauí, além de ter na capital, tem várias cidades do interior também, assim como no Ceará. E isso, a nível nacional seria por aí. A sede é Brasília. Certo. Tem umas perguntinhas aqui, mestre. O questionário, esse roteirozinho era só para a gente, não é uma coisa, um bicho de sete cabeças, é só para a gente ter uma noção, né? São perguntas básicas que todos os mestres estão respondendo no mesmo questionário, que é para a gente ir juntando, né? E aí a ideia é de fazer um recorte, né? Fazer um artigo sobre isso, né? Está disponibilizando, assim como o mestre Bob tem 2 livros, né? Lançou 2 livros. Eu não tive o prazer, a oportunidade de comprar, mas o Almir Ceguinho, ele participou um tempo do Raízes do Brasil e ele adquiriu o livro, eu dei uma lida, muito bom, né? Legal. E aí tem umas perguntas aqui, deixa eu ver aqui. Gostaria de perguntar qual é o sentimento de formar um aluno como mestre. Bom, o sentimento é muito grande, porque você se realiza formando como mestre e depois você vai se realizar formando outras pessoas. Então, como eu disse no começo, formei, como educador, formei cidadãos, formei pessoas. Então, é uma sensação assim que é indescritível. Na hora da formatura, você está entregando aquela corda ali, e aí está toda a família, está toda a comunidade da capoeira, os outros médicos, os outros grupos estão ali participando. É uma coisa indescritível, realmente, é muito grande, e é o quê? E é a consolidação de mais outra etapa, porque a primeira etapa é você chegar até mestre, né? Toda uma jornada. Aí depois você vai formar outras pessoas. Então, eu vou te dizer, é algo muito bom, bom demais. Aí tem umas perguntas minhas mesmo, pessoais. Hoje, primeiro, só para me entender um pouco do contexto, a formação, né, a questão de ritos, né, vamos usar essa palavra, da roda de capoeira, o contexto da roda de capoeira hoje do mestre Tucano, do Raízes do Brasil, né, que o mestre Tucano coordena, ela se dá como, mestre? Angola, regional, Benguela, São Bento? Certo. Inclusive, isso aí, Tucano, tem sido até um motivo
de reunião a nível nacional para a gente decidir realmente qual o ritmo que seria utilizado no grupo. Eu sempre defendi e defendo que seria capoeiragem. O que seria capoeiragem? Jogar o que o birimbau tocar, você jogar. O grupo é afirmado, inclusive o mestre Halil, é o nosso mentor, ele sempre é aquela pessoa maravilhosa, que sempre está nos orientando tudo, ele sempre fala que a força do nosso carro seria exatamente o São Bento Grande. Diz, olha, o nosso carro-chefe é São Bento Grande. Mas nós estamos preparados para jogar qualquer estilo, qualquer toque, com qualquer pessoa de qualquer escola, saber conseguir jogar com uma pessoa que joga com um ritmo diferente do nosso. Então, assim, eu acho que eu adequaria o termo capoeiragem, capoeira, seria o estilo mais adequado. Por exemplo, na minha academia eu faço assim. Se tocar uma benguela, joga benguela. Se tocar São Bento Grande, se tocar Angola, se tocar o toque e tocar, a gente tem que ir atrás para poder tentar jogar. E as pessoas que chegam na nossa academia também tentar se enquadrar no estilo que está sendo ali, mas sabendo respeitar o estilo de cada um que chega, né? Então, se me perguntar hoje, eu gosto de utilizar esse nome assim. O meu estilo é capoeiragem. É a capoeira livre. Né? Certo. É que hoje a gente tem muito essa questão, mas eu estava com o mestre Neném, a gente estava falando sobre isso, e hoje existe, né, muito essa questão do preconceito de estilo de capoeira. Né? O preconceito está impregnado em tudo. Então, hoje em dia, o camarada tem preconceito da galera que faz a benguela, tem um preconceito do cara que é angoleiro, o cara que é regionaleiro, né? E aí o cara que é de um estilo, ele quer lhe ensinar como é que o movimento tem que ser feito, né? Então, isso a gente observa muito isso, né? E é complicado. Né? E aí, se eu puder dizer alguma coisa também sobre essa questão desse preconceito que existe dentro da capoeira, desses estilos, né? O que o senhor poderia dizer para a gente aí? Bom, eu também sou contra essa coisa de você fechar, de você mafiar, engessar uma pessoa no estilo. Se a pessoa gosta daquele estilo, tudo bem, tem que respeitar. Eu respeito os vários estilos, não tem problema. E assim, dentro de uma escola, todas as escolas têm sua maneira de jogar. Então, se você vai para aquela escola, se você for para a minha, ou for para a sua escola, então as pessoas forem para qualquer estilo, você vai ter que se adequar àquele estilo, àquela maneira de jogar. Isso aí tudo bem. Agora, você querer que todo mundo faça do seu estilo, porque senão a capoeira não é capoeira moderna, não sei o que, não. Capoeira não tem isso. Capoeira é capoeira. Agora, tem assim as escolas, as maneiras de cada um jogar, que no final, se você fizer uma roda livre, todo mundo joga do seu estilo. É a coisa mais bonita que eu acho, cada um jogar seu estilo, sem ninguém querer atropelar ninguém, nem tanto na maneira de querer dizer que o estilo da pessoa está errado, ou mesmo no jogo tentar atropelar uma pessoa, que isso é totalmente irracional. Então, o que eu acho que deve ser o seguinte, tem que haver respeito e entendimento. Agora, lógico que dentro de cada escola tem que haver o respeito de cada escola. Né? O entendimento, o respeito. E ainda nessa questão ainda dessa fala, mestre, eu queria perguntar, porque assim, a gente, tipo, eu particularmente, eu observo muito, sou muito de observar, né? Eu observo muito o que está ao meu redor, principalmente questão de capoeira. Para a gente ter o que argumentar, né? Como o senhor acabou de falar, essa questão do estilo do Raiz do Brasil. No seu ponto de vista, é a capoeiragem. Né? Já tem outros que já se rotulam, né? E o mestre Pirrita, que da minha linhagem, ele sempre falava que a gente era capoeira. A gente joga o que o berimbau tocar. Meu atual mestre, ele também fala a mesma coisa. A gente é capoeira, a gente não tem um rótulo para seguir. Né? E eu queria que o senhor pudesse nos falar um pouco sobre essa questão dessa capoeira moderna que está na moda hoje, né, digamos assim. Porque hoje todo mundo tem não todos, né, mas boa parte das pessoas hoje vai muito no modismo. Porque está no auge, então vamos fazer. Né? A questão do jogo da benguela na sua
concepção, na sua opinião, né, quem é que deve fazer o jogo da benguela? Eu devo fazer o jogo da benguela e tenho que pegar aula com o mestre camisa, porque é uma criação do mestre camisa, ou eu tenho que fazer a benguela a qual eu possa me adaptar, né, o qual eu tenho um certo entendimento? Eu prefiro que seja a pessoa tenha um entendimento. Porque, assim, eu acho o camisa, ele tipo assim, deu uma roupagem nova na benguela, ele estruturou ela, o Abadá Capoeira tudo se voltou para dar aquela estrutura naquela maneira com que ele joga. E o mundo inteiro se encantou com aquilo ali. Eu acho bonito, acho legal, não sou contra. Agora eu vejo o seguinte, é que dizer que a pessoa pode fazer a benguela sem ser do Abadá, eu acho que a pessoa pode. Não tem problema algum. E vi até que, já até pude observar, que tem pessoas que estão até, inclusive, colocando outros movimentos, além do movimento que já tinha lá pelo Abadá Capoeira, tem pessoas que estão colocando outra forma de jogar, né? Dentro do estilo da benguela praticada pelo Abadá. E eu vejo pessoas que criticam, né? Ah, que o camisa se apropriou da benguela, que o camisa tal. Cara, eu acho assim, que eu não vou atrás disso. Eu vejo assim, que ele está lá, né? Tudo bem, o estilo, ele propaga aquilo ali. Se você quiser fazer da maneira dele, tem que ser igual a ele lá. Se não, você pode fazer a benguela sem ser. Eu vejo hoje em dia praticamente todos os grupos por aí fazem benguela. E faz cada um na sua maneira de ser. Então eu prefiro que a pessoa possa fazer da maneira que possa se apropriar. Pode ser que se o mestre camisa ouviu falando isso aqui, ele vai me condenar. Não, não tem nada a ver com isso aí, não. Mas se você está falando aí, não pode ser dessa forma. Mas eu acho que sim, que a pessoa pode adaptar a benguela da forma que for melhor para si. Eu acho que pode sim, e que não acho que tem que ser só pessoas do Abadá, não. Inclusive, já houve até momento que houve choque, em algum momento, que foi algum representante do Abadá numa roda, em eventos, não cabe dizer o nome aqui, né, porque fica até antiético, e chegando lá, teve jogo da benguela do Abadá com benguela de outro grupo, e o que aconteceu foi que o pessoal que era de outro grupo, que não era do Abadá, jogaram uma benguela até melhor. E aí eu soube que foi dito lá na hora, que não, isso aí não é benguela, não, isso aí não é benguela, isso não é benguela, porque puxa para dizer que tem que ser a benguela do Abadá. Então eu acho que não é por aí não, que tem a ver um respeito e jogar. Mas você, mas camisa, não, peraí. Camisa, ele deu uma estrutura lá, estruturou, mas eu não acho que ele é dono da benguela. Agora, isso pega nome, porque muitas pessoas que não são nem do Abadá ficam falando isso. Ô, mestre camisa é o dono da benguela, então eu não faço isso aí. Eu não digo isso. Eu acho que a pessoa pode se apropriar da maneira que for possível. Agora, se ele disser para mim assim, não é dessa forma não, você está errado. Tá? Bom, é a opinião dele, eu fico calado, mas a minha é essa. Porque é uma questão chata, né, digamos assim, de se falar sobre isso, mas porque hoje todo mundo joga benguela, né? Hoje é uma coisa que tá todo mundo fazendo, né? E às vezes tem aquela, como eu já assisti vídeos que fala que o mestre fala que quem só pode fazer a benguela é quem é da Abadá ou quem treinou com alguém da Abadá, né? E aí a gente vê, né, nessa capoeiragem nossa, amigos e mestres fazendo a benguela, só que faz da sua concepção, né? Ou pega uma visão, né, tipo, pega uma frase ali que o mestre disse, ó, a benguela ela tem que ser feita desse jeito. E aí, em cima disso, o cara vai transformar o estilo da benguela dele e adaptar para ele, né? Então, como o senhor falou, a questão do entendimento de cada um, né? E aí vem aquela questão também, porque, assim, é uma coisa criada dele, uma coisa que ele rotulou, não sei se eu posso usar essa palavra de rotulou, mas é uma coisa própria dele, né? Da escola, mas hoje todo mundo quer fazer igual, né? Todo mundo assim, entre aspas, né? Que nem todo mundo. E aí eu quero lhe perguntar assim, o que o senhor acha dessa proliferação, dessa, digamos, cópia, né? Desse estilo em cima de outros, né? O senhor acha até onde é viável, até onde não é viável essa cópia, né? Que vai se passando no cotidiano do cheiro da benguela? Bom, na verdade,
às vezes, eu não considero nem como, eu considero como as pessoas estão querendo fazer, estão gostando. Tem pessoas que acham bonito fazer igual como o Abadá faz, aí é dele, mas eu vejo muitas pessoas que não fazem igual, que modificam alguns movimentos, que fazem umas coisas assim, interessantes, assim, muito bonito. Aquele pessoal daquele estilo que chamava nova capoeira, capoeira nova, né? Movimento novo. Eu vi ali uns movimentos muito interessantes e que o pessoal utilizava lá, que não era bem uma benguela, era um jogo assim meio São Bento Grande de Angola misturado com benguela, que saiu um negócio bonito e diferente, e que não copiava o Abadá. E que se fosse jogar no estilo Abadá, os caras faziam um movimento muito interessante, assim, que os caras entravam assim, por baixo, saíam umas coisas que eu achava muito bonito aquilo ali. Então, quer dizer, há pessoas que não imitam, há pessoas que até aumenta, pega da benguela e bota outro tipo por cima. Há pessoas que querem fazer igual, porque já tem gente que tem, sabe qual é o problema do cara? É porque tem gente que tem a mania de querer imitar o Abadá. O problema é esse. Agora, quando quer imitar o Abadá, minha amiga, aí fica com essa história de fazer benguela. No fundo, ele quer imitar tudo. Ele quer imitar a blusa, ele quer imitar a logomarca, porque acha bonito. E essa história de benguela já é uma entradinha para estar lá. Eu vejo capoeirista que chega assim na frente de um capoeirista que é do Abadá e diz: como é que eu posso botar esse globo no peito? Quer dizer, você vê que a pessoa está ali, mas ele quer ser Abadá capoeira. Então, essas pessoas aí são as que copiam. Eles querem um pezinho para copiar o Abadá capoeira. Aí a benguela, como está mais assim, vamos dizer, o cardápio mais fácil é a benguela que está aí sendo jogada, e é onde a camisa mais está promovendo o grupo. Aí a pessoa vai lá e imita, mas eu vejo assim, que tem pessoas que não imitam. Né? Então essa coisa de imitar a benguela, no fundo, ele quer imitar é o Abadá. Beleza, mestre. Só para encerrar nessa levada ainda da benguela, já tem umas duas perguntas aqui já. A questão, hoje no Raízes do Brasil, mestre, como é que se dá o toque da benguela? Vocês executam o toque da benguela? Como é que é a formação, o que o gunga faz, o que o médio faz, o que a viola faz, quando se toca o ritmo da benguela? Sim, sim. É assim, por exemplo, é até bom falar da questão da formação da bateria do nosso grupo, né? Por exemplo, com o passar do tempo, né, a gente veio juntando de várias escolas, até do Senzala mesmo, e a Abadá Capoeira, que não negado, é tudo mestre camisa, né? E você vê que tem um gunga médio e viola ali formado, tem um atabaque, pandeiro, tem em algum lugar o reco-reco, tem também a gogô, que é utilizado, e nessa formação a gente coloca como a formação normal, o toque da benguela, entendeu? Que exatamente seria o gunga, e sempre na nossa escola o gunga é quem comanda todos os toques, é comandado pelo gunga, ele é quem puxa tudo, entendeu? Aí tem o médio, que ele faz aquela vamos dizer assim, aquela travessia, né? Aquela toca revirado, né? Uhum. E vem a viola. A viola, que a viola ela vem o quê? Ela vem exatamente fazendo a questão do repique lá, como é que do chama lá, não é nem do pré, que é do sketch. Exatamente, ele fica dando aquela revirada também lá, acompanhando. Então, a nossa escola trabalha assim, nesses toques, né? O comando é o gunga, sempre é o gunga. E hoje está uma discussão muito grande, até dentro do próprio Raízes do Brasil, que algumas pessoas estão querendo até ver se coloca o gunga no meio, bem no meio da roda, entendeu? E espalha que a bateria fanária para o outro, divide a bateria, botando tabaco no lado do outro assim, pandeiro, ou dois berimbais aqui, porque estão querendo chegar à conclusão de que achar que o gunga no meio, o capoeirista ficaria bem no meio da roda. E quando bota o gunga mais para cá, para o lado assim, se você for aquele berimbau para o lado da esquerda aqui, puxar, você vai ficar colado no tabaco. Mas assim, eu não vejo problema com isso, eu acho que está tranquilo. Mas também se um dia a escola mudar, para mim também não tem problema. E o toque é como o toque das outras escolas também, vai puxando normal, tranquilo. Inclusive nós passamos o ano de 2018 e 2019 com uma cabeçada danada reformulando essa questão dos toques. As avaliações nossas tem que saber tocar os toques do berimbau, tem que saber se postar na postura da bateria, de cantar, de tocar. Isso tudo entra como avaliação do nosso grupo. A gente botou isso aí como avaliação básica do grupo, né? Então, o que acontece? Dentro do grupo houve uma reformulação. As pessoas tocaram, porque quando a gente era da escola do Abadá, não tinha toda essa exigência, não.
normal, tocava ali, todo mundo tocava, o instrumento tocava. Quem sabia já mexer no instrumento da forma que sabia, ia levar. Mas quando foi do Raiz do Brasil, agora tem uma exigência maior, que é exatamente ver o que, que cada instrumento toca, o que, que cada um puxa, o que cada um leva. Então, o Raiz do Brasil leva dessa forma. E assim, tentando tocar, na verdade, os estilos que é para ser tocado. Embora sabemos que nós não somos angoleiros, nós não somos do miudinho, nós não somos do... Tem que lembrar que as pessoas gostam de falar assim, regional, Angola. Mas eu pergunto assim, será se nós jogamos a regional do Bimba? Não jogamos. Já é muito diferente. Também ninguém joga a Angola de mestre partida das escolas de Angola. Pelo menos o nosso grupo não joga. Então a gente joga um pouquinho de cada coisa, com noção de cada coisa, e tendo firme esse jogo do São Bento Grande, do São Bento Pequeno, que é nosso carro-chefe, com essa benguela, que a gente também já tem estruturado ela, e algumas pessoas dizem até que a gente joga parecido com o da Badá, mas tem que lembrar que a gente também veio de lá, e trouxe alguma coisa. E que a gente não tenta imitar, né? Imitar o que a Badá faz hoje, procurando fazer o quê? A junção até de conhecimento de outras escolas também, e isso tem nos ajudado bastante. Agora, quanto à bateria, quanto à utilização, como você perguntou, do berimbau, ele faz isso. O Gunga vai levando, vai revirando no médio, e a benguela vai fazendo todo todo break lá, vai puxando, colocando como é o característico da viola, fazer isso em todas as escolas. Você vê o seguinte, agora veja bem, não só dentro do Raiz do Brasil, mas toda escola que se preza de capoeira, ela procura fazer uma bateria bem harmonizada. Né? Quando eu me referi ao Abadá Capoeira, que não tinha essa exigência que nós temos agora, mas lá também tem a exigência muito. Você vê que tem bons cantadores lá, cantadores muito bons na Abadá Capoeira, que tem uma afinação de berimbau, de bateria muito boa, né? Então, assim, toda escola que se preza, ela tem que ter uma bateria bem alinhada, que saiba tocar, que saiba o seu estilo de toque, se for o caso, né? Então a gente é assim também. Certo. E nessa colocação que o senhor fez, do gunga da ponta e no meio, me veio essa pergunta. O gunga é o que comanda a roda, né? Então, se o gunga é o que comanda a roda, seria viável se ele... Aí eu queria saber a sua opinião e o que o senhor acha também sobre isso. Porque ele deveria estar no centro, como hoje muita gente está fazendo isso, né? Porque quando o gunga chama, ele está na ponta, né? Então o gunga no meio da roda e faz essa divisão da bateria, ele ficaria mais harmonioso nesse contexto de ritualística, digamos assim, no ritual, do gunga ser o que comanda a roda. Porém, num contexto harmônico, tem que se saber também como harmonizar, né? Porque o gunga fica no meio, aí de um lado tem que manter um som meio médio grave, do outro lado um som meio agudo e médio, né? Qual é a sua opinião quanto a isso? Olha, inclusive, Tucano, não é a primeira vez que me perguntam isso não, né? Eu dei uma resposta, que essa resposta que eu dei, eu até me senti bem, que onde eu estava o pessoal até bateu palma para mim, entendeu? Então, assim, a minha preocupação maior não seria nem onde é que ia colocar esse instrumento, mas e quem está tocando esses instrumentos. Porque não adianta eu botar o gunga no meio, se o tocador vai ser ruim. O cara não vai saber levar. Então não adianta, eu vou harmonizar em nada. Então, quer dizer, se ele fica na ponta, mas um bom tocador, bom cantador, vai pegar uma energia muito boa. Se eu boto o gunga no meio, coitado, lá no meio da roda, para harmonizar, e eu boto um monte de cara que não toca bem, que não canta bem, vai quebrar a energia do mesmo jeito, entendeu? Até pior. Então, eu dei uma resposta assim, um dia, o pessoal bateu o pau. Então, o que acontece? Eu acho, para mim, que se colocar um dia, se a minha escola um dia aderir, tem as pessoas que mestre Papagaio, mestre Bahia, lá dentro em Brasília, estão tentando ver essa questão do... Se acontecer, isso é uma polêmica nacional dentro do grupo, se acontecer, para mim, tanto faz, eu não tenho problema com relação a isso. Mas se ele tiver como está também, para mim, está tudo tranquilo. A minha preocupação será sempre o quê? Quem está tocando os instrumentos. Porque se tiver os instrumentos tocando ruim, a bateria não estiver harmonizada, meu amigo pode botar o gunga até por cima da roda, pode botar do outro lado, puxando, pode botar o cantador que tiver. Se não tiver a pessoa boa para tocar e para cantar, não vai dar certo. Agora, se você colocar ele onde você quiser, tiver bom cantador, vai dar legal. Eu sei que tem a questão do negócio do grave,
né, negócio da harmonia, de colocar. Isso aí até tem a ver com, vamos dizer, com a orquestra, né, uma orquestra harmônica, aquela orquestra harmônica do Brasil, tem tudo isso, colocando instrumento tal, ali onde é que toca instrumento de corda, instrumento de percussão, de sopro, onde é que vai ficar, uma orquestra organiza tudo isso na posição correta. Então, assim, se um dia for comprovado para mim que pode fazer assim, eu também não tenho problema, eu não tenho problema com relação a isso, não. Contanto que seja melhor para a capoeira, que minha escola aderir, eu tenho que estar dentro da minha escola. E se eu, quando eu chego em outra escola, e está formado de outra forma, eu tenho que obedecer e acho muito bacana também. Certo. Tem uma pergunta aqui do Borrachinha. Ele pergunta, ao decorrer da sua jornada na capoeira, quais foram os ganhos e as perdas que a capoeira teve durante a evolução? Se ela ganhou, perdeu? O Borrachinha e Teresina. Tá. Bom, eu acho que a capoeira, ela ganhou muito na questão educacional. Ou seja, a capoeira hoje pode ir para qualquer escola, não tem problema nenhum. Você adentra uma escola, você adentra uma academia, você adentra uma faculdade, uma universidade. A capoeira, como educação, eu acho que ela melhorou bastante. Outra coisa que melhorou muito, Tucano, o relacionamento entre os grupos melhorou bastante. Isso aí é notável. A gente vê que todo mundo hoje em dia se respeita. Para mim, era uma coisa que eu tanto queria, era isso aí. Lembra quando eu era dentro do Abadá, eu queria que isso acontecesse. E hoje eu vejo que até o próprio Abadá Capoeira, as suas relações com os outros grupos também melhorou bastante. Melhorou muito. Então, assim, houve uma melhora. Outra coisa que eu acho também é a postura do capoeirista, como profissional. Por exemplo, se um capoeirista está dando uma aula, ele está dando uma aula, vamos dizer, não para qualquer pessoa, mas está dando uma aula para um médico, ou está dando aula para um professor, e o cara começa a falar termos errados. Você não é obrigado a ser médico, não ser fisiologista, não ser educador. Mas, poxa, você já pensou? Pessoas profissionais na área, você alongando ali, falando os termos tudo errado, estica para cá, bota para lá. Então, você falar um termozinho correto, vamos alongar, estrutura tal, aqui tem o ombro, tem o quadril, vamos fazer assim, o movimento assim. Então, isso chama a atenção de quem está fazendo a aula, de um profissional. Se você tem um professor e você começa a falar o português errado, dando aula, falando tudo errado, cantando de maneira errada, se tem um músico ali na tua academia. Então, assim, o capoeirista ele é completo. Ele não precisa ser perfeito, mas ele tem que ser completo. Completo como? Saber um pouquinho de cada coisa, porque também não pode dominar tudo, jamais. E você sabe que a capoeira é enorme, nós não podemos dominar tudo. Mas veja bem o que acontece. A postura do professor. O professor chegar num colégio, ele tem que, pelo menos, ir arrumado e decente, uma roupa de capoeira limpa, seja qual for a escola. E outra, essa história de estilo, isso não interessa. Todo estilo de capoeira, o que me ensinou, o que a capoeira me ensinou, uma das coisas que ela me ensinou, é que todo estilo de capoeira é bom. Todo estilo. Agora, as perdas que aconteceram, é que eu acho que ainda o capoeirista precisa se atualizar. Tanto na capoeira, se atualizar dentro do que está acontecendo no mundo, estudar as áreas que são afim da capoeira. Que áreas são essas? História, fisiologia, anatomia, didática, musicalidade, seja ela qual for, para poder trazer até para melhorar a capoeira, não mudando o que a capoeira tem, que eu acho até perfeito o instrumento da capoeira. Mas assim, poderia ajudar, até na maneira de cantar, aprender canto, aprender ser mais sociável, também nas sociedades, aprender sobre inclusão social, digo não só trabalhar com excepcionais, que seria até perfeito, eu trabalho com isso também, mas não seria obrigado, não. A inclusão que eu digo é qualquer pessoa, você saber receber uma pessoa que tem um drogado, saber receber um alcoólatra, saber receber uma pessoa que está com depressão, e o capoeirista que não tem esse conhecimento, que é brutão, ele não vai saber fazer isso. Então, a capoeira em si, ela agrega, mas tem que ter o professor para isso. Então, as percas, eu acho que percas é que está faltando a melhoria nessas áreas. E a melhoria da capoeira é que ela já evoluiu bastante do que era lá para trás. Principalmente na questão do relacionamento, na questão educacional. É onde eu mais aposto na capoeira. Porque como educação, porque para mim, escola é lugar sagrado. Ou seja, porque se você tem uma religião é porque você escolheu. E se você não tem nenhuma religião também é porque você também escolheu. Mas educação não tem negócio de escolher, não. Todo mundo, eu acho que tem que ter educação. Educação como ir para a escola.
Ah, mas eu não gosto da educação formal. Tudo bem, mas qualquer tipo de educação. Então, e dentro dessa educação tem que ter capoeira, porque o Brasil, a capoeira é a educação do brasileiro, é a capoeira, nem que não queira. Ah, mas eu não sou obrigado a aprender capoeira. Sim, mas pelo menos a conhecer. Pelo menos a ter um contato com a capoeira. Então, isso ela melhorou bastante. Certo. Tem uma pergunta aqui do professor Reis, da CDO. Estou bem aqui assinado. Boa tarde, mestre. A benguela é um jogo de chão e o que pode e não pode, o que pode e o que não pode ser usado de golpes de movimentação. Pergunto isso porque já ouvi o mestre Nagô dizendo que na benguela não se faz descida básica, né, pois não há espaço, já que o jogo é dentro. Ele quer saber a sua opinião sobre isso. Me diga só, ele deu uma falhadazinha aí, me diga só nessa parte que disse que o mestre Nagô falou, da parte que o mestre Nagô falou que não podia. O que não pode? O mestre Nagô disse, dizendo que não se faz descida básica em benguela, pois não há espaço entre o jogo de dentro, e o jogo... Tá, não entendi. Bom, se você fizer uma benguela, uma benguela presa, uma benguela mais amarrada, é complicado mesmo, é um pouco difícil você fazer, mas vamos dizer que você tem um espaço maior, que deu para você fazer, capoeira é isso. O que você pôde fazer, está feito, né? Realmente, agora, para não fugir muito, se afastar muito do estilo, uma descida básica muito alongada, realmente, não seria muito recomendável, até para o próprio estilo do jogo. Você pode até encaixar ela ali, mas se você está fazendo ela amarradinha, e é aquela história da comunicação, da linguagem, é uma linguagem corporal. A capoeira toda é uma linguagem corporal. Seja somente grande, seja iuna, seja benguela, seja qualquer estilo do jogo dentro da capoeira, ela requer uma comunicação, uma linguagem. Então, nessa da benguela, eu tive a oportunidade de fazer muito treinamento de benguela bem fechadinho mesmo, bem não podia sair para lugar nenhum. Eu até ministrei aula assim da benguela fechando, e eu também tendo a oportunidade de jogar ali. Então, nessa hora é meio complicado você fazer uma descida básica, mas se for um mais aberto que você possa fazer, tudo bem, mas aí é aquela história, é o que o jogo vai dizer. Mas se ela for bem amarrada, bem curtinha, não dá tempo de fazer isso aí. É isso aí pra dentro mesmo, é aquele curtinho lá, do alzinho curtinho lá, do negativazinha lá, e tentar fazer por ali mesmo. E fazer aquela trança, e é por ali. Certo. Tem outra pergunta aqui, que a gente estava falando sobre a questão da organização, né, de bateria, de roda. Tem uma pergunta referente a isso. Quanto à questão da organização da roda, em relação à instrumentação, gostaria de saber sobre a questão da compra de jogo, né? Se ela necessariamente tem que haver no pé do berimbau ou em qualquer canto da roda, né? E se isso vai gerar um congestionamento ali e questionamento dentro da roda na hora, mestre. Eu acho o seguinte, que tem que respeitar o berimbau. Essa coisa de comprar de qualquer canto da roda, eu não acho legal não, porque tumultua, e às vezes tem alguém no pé do berimbau, às vezes até uma pessoa, vamos dizer que não seja mestre, mas é duas pessoas que são dois contramestres, já tem uma graduação elevada, ou então dois graduados de uma outra escola, estão ali no pé do berimbau, aí o menino vai lá da ponta, a menina vai lá do lado, comprou, entrou na roda. Eu não concordo, não. Eu acho que tem que passar pelo pé do berimbau. Agora sim, você não é obrigado a ter que ficar plantado no pé do berimbau. Você vai lá, eu lembro na minha academia, eu peço que passa pelo pé do berimbau, dá uma agachada, cumprimenta quem está comandando a roda, quem é o mestre que está comandando a roda, e pede licença se pode entrar. Faz o sinal assim, né, com o dedo assim, se pode entrar. Às vezes, geralmente o mestre permite. Mas quando não é, o mestre aponta para o pé do berimbau quando ele diz assim, tem gente aí na fila. Então você volta para lá, tem que ter uma organização. Eu acho que tem que passar pelo pé do berimbau. Agora, se for para você o jogo que tem que sair todo mundo do pé do berimbau, que esteja assim. E se for para comprar, indo lá no pé do berimbau, entrando, tudo bem. Agora, de qualquer canto da roda, eu acho que desorganiza. Eu acredito que em qualquer grupo, qualquer escola, isso não funciona. E é uma queixa geral da capoeira, também concordo. Tem que ter um respeito, tem que ter... jogo de futebol, você não tem que começar lá do meio do campo? Vamos dizer que começa o jogo do meio do campo. Teve um gol, tem que voltar para o meio do campo para começar. Ninguém começa lá da outra trave. Tem que começar do meio. Né? Assim as regras de todas as artes, e de todas as lutas, e de todos os esportes, você tem que fazer assim. O boxeador não pode estar fazendo igual o jiu-jitsu, agarrando o outro boxeador. Não pode. A regra não permite isso. Então, acho que na regra da capoeira,
em todas as escolas, em todos os grupos, até tem grupo que é até mais duro em relação a isso. Os mestres antigos eram bem mais duros, assim. A academia do mestre Ananias podia fazer isso, né? A Ananias ali brigava demais. Então, assim, você tem que seguir o pé do berimbau e respeitar quem está ali, porque tem pessoas até mais idosas do que você que está ali. Então, tem que respeitar. Certo. Só para finalizar, essa pergunta é do mestre Nenê. Chegou a mensagem aqui atrasada aqui. Tem a pergunta aqui também. Qual o maior valor na capoeira para você? Essa pergunta é do mestre Raleu. Esse aqui é o coordenador geral do Raiz do Brasil, grande mestre Raleu. Bem, o maior valor para mim na roda de capoeira é o respeito. Ou se você disser um valor em termos de moral, o respeito. E em termos de ser humano, você tem que ter a figura do mestre. Mas só que eu não me prendo totalmente à figura do mestre. Eu vejo que até um aluno iniciante, para mim, também é um grande valor. Então, o valor seria o quê? O respeito. E eu tenho um respeito pelo mestre Raleu, assim, pai para filho, filho para pai. Então, se for perguntar para mim um grande valor de mestre, para mim na capoeira é mestre Raleu. Para mim é o grande valor da capoeira, para mim, mestre Raleu. E se for perguntar o valor em termos de sentimento, em termos de postura, em termos de posicionamento da pessoa dentro da capoeira, de comportamento, eu digo que é o respeito. Se você tem um respeito na capoeira, você vai ter o respeito pelos vários grupos, pelos vários mestres, pelas pessoas, porque o mais importante é ter respeito pela pessoa, pelo ser humano. Acima da escola, acima de tudo, o respeito como o cidadão, como ser humano. Respeito pelos instrumentos, respeito pela roda, respeito pelo canto, respeito pelas pessoas dos vários grupos, porque nós somos todos irmãos, nós somos todos capoeira, respeito pela capoeira. Então, para mim, o mais importante, mais sublime é o respeito. E outra, Tucano, por exemplo, se eu não gosto de uma pessoa na capoeira, mas pelo menos eu tenho que respeitar. Tenho que respeitar. E tem que ser respeitado também. Então, para mim, o mais importante é o respeito, porque ele cabe tudo. E se for respeito por pessoa, para mim é mestre Raleu. Tá certo. Tem uma pergunta aqui, mestre Tucano. O senhor acha que contribuímos mais para o crescimento da capoeira do nosso estado, dentro ou fora, ou dentro do Abadá, ou quando saímos? E por quê? Aninha. Acho que é Aninha. Se foi quando a gente estava no Abadá ou quando saiu do Abadá? Isso. Eu acho o seguinte, hoje eu estou achando que foi o percurso. O nosso percurso, por onde nós tivemos, nós fizemos o que a gente poderia ter feito para ajudar a capoeira. Hoje, se perguntar, hoje para mim, hoje é a Raiz do Brasil, não tenho dúvida. Realmente, sem desmerecer o Abadá, que para mim foi muito bom na minha formatura, mas hoje, há 20 anos, para mim é a Raiz do Brasil. Se a pessoa fez a pergunta, eu digo assim, hoje é a Raiz do Brasil, há 20 anos que é a Raiz do Brasil. Há 21 anos, há 21 anos que é a Raiz do Brasil. Mas, por onde passamos, a trajetória, tudo foi importante. Certo. Tem uma pergunta aqui não tem o nome dela aqui, mas ela pergunta qual foi a participação das mulheres na capoeira do Piauí, se tem alguma mestra formada no Raízes do Brasil hoje. Bom, no Raiz do Brasil, nós ainda não temos uma mestra formada, né? Tudo se encaminha para que a gente possa chegar à formatura de mestre, com certeza será um grande prazer, porque nós hoje em dia temos que quebrar a questão do machismo, né? Sim. E quebrando isso, mostrar para as pessoas, e tem pessoas que argumentam para mim, por que nunca formei uma mulher? Tem muitas pessoas que perguntam isso, mas por que o Raiz do Brasil já formou vários homens e nunca formou uma mulher? Então, assim, porque, Tucano, a gente tem que ver que acima de formatura de homem ou mulher, tá, o capoeirista ou a capoeirista, né? Então, eu não posso chegar a uma formação se ainda não chegou naquele padrão. Como o ser humano está ali, como treinando capoeira está ali, mas eu digo assim, no padrão que é exigido pela escola, eu não posso passar por cima porque eu vou comprar aí o quê? Meia mundo de confusão, meia mundo de quebra de regra, né? Mas assim, as meninas estão se encaminhando para isso, e no dia que eu conseguir isso, eu vou ficar tão feliz, porque eu vou tirar de cima de mim um peso, que é uma cobrança que tem sobre mim, que é essa. As pessoas perguntam, por que não formou uma mestre? Por que só forma homem? Aí já vem a questão do machismo, né? Que nós estamos hoje em dia quebrando o machismo. Então, logo, com fé em Deus,
nas condições necessárias, vamos formar as mestres que podem vir por aí, né, que vão chegar. E aqui não tem ainda mestre raiz no Brasil, mas vai chegar lá, viu? Ok. Tem a pergunta aqui do professor Bob, Capoeira Escravos Brancos, Piauí. Mestre, o que você pode dizer sobre os profissionais de educação física dentro da capoeira e suas contribuições? É porque ele também é professor de educação física. É o seguinte, Bob, meu grande amigo, né? Bob, é o seguinte, a contribuição foi muito boa. Porque, assim, a parte da educação física, principalmente com relação a essa questão de didática, né? O lado educativo, pedagógico da educação física foi muito bom, muito interessante para ajudar na capoeira. E outras vamos dizer assim, disciplinas que são ligadas à educação física têm ajudado muito a capoeira. Mas a capoeira também tem contribuído muito para a própria educação física. Então, eu acho assim, que os profissionais de educação física têm contribuído muito, mas que têm aprendido também com a capoeira. Mas, geralmente, o professor de educação física, que é capoeirista, é profissional de educação física e é capoeirista, ele já treinava capoeira. Às vezes pode ter acontecido assim, alguém fazendo educação física, achou bonita a capoeira, que viu, foi treinar, mas isso é mais raro. Geralmente são os professores de educação de capoeira, as pessoas da capoeira que vão fazer a educação física. Então, a contribuição é mão dupla. Tanto a educação física tem ajudado a capoeira, como a capoeira tem ajudado a educação física, mas lembrando uma coisa, não é necessário que para ser bom capoeirista, ou bom professor de capoeira tem que ser profissional de educação física. Eu sei disso, nem é profissional de nenhuma área, mas que ajuda muito quando o capoeirista procura tentar ajudar aquela profissão da qual ele está fazendo, e no qual nós estamos referindo aqui a educação física, ajuda quando o capoeirista consegue fazer isso, e você tem conseguido fazer isso muito bem. Ok. O senhor respondeu o que eu ia perguntar, o seu ponto de vista sobre isso. Porque, na época, creio que o senhor acompanhou aquelas PLs que estavam saindo sobre a padronização da capoeira, que o CREF queria fazer participação nisso e tal. E aí eu fiquei me perguntando, quem não é formado na área de educação física, quem é formado em pedagogia, em história, como é que ficariam esses profissionais da capoeira nesse sentido, né? Porque, assim, eles estavam obrigando as pessoas a fazer um curso de educação física, né? Sim. E eu fui um dos que fui para a rua lá em São Luís, também junto com outros, vários mestres, professores, que a gente era contra essa questão de obrigar, né? Estava obrigando as pessoas a fazer isso. Então, assim, eu acho, como na sua fala você fez aí, eu acho que você fazer uma formação é muito viável, né? Como a gente estava até falando com o mestre Neném, a questão de você estar dando aula para um aluno autista, um aluno com síndrome, um aluno com algum tipo de deficiência, você tem que ter especialização na área, né? Mas não que necessariamente tenha que ser na área de educação física para você ser um bom, né? A gente tira pelos mestres antigos que nem mal sabia assinar seu nome, né? E propagaram a capoeira no mundo todo, né? Só para fazer uma colocação também. Não, mas complementando isso que você falou, por exemplo, eu sou formado em educação física, tenho até especialização em educação física, mas eu fui um capoeirista que, dentro lá da educação física, eu toda a vida briguei por esse lado de não ter que ir. Porque na minha época já estavam começando a fazer isso. Mas há pouco tempo aí o CREF botou quente, e eu acho o seguinte, eu fui contra, me posicionei contra, porque assim, o capoeirista, tem muitos capoeiristas que nunca foram à faculdade, que são excelentes professores, está melhor do que quem já foi. Isso aí, você tendo a vertente da capoeira, você tendo a arte da capoeira dentro de você, é muito mais importante do que isso. Agora, o que acontece? O CREF, eu critiquei o CREF da seguinte forma. A capoeira já existe há muito tempo. Vocês nunca cuidaram da capoeira. E agora, com essas leis, querem tomar de conta de algo que era abandonado. Era abandonado. O CREF nunca foi atrás disso. Mas eu vi que houveram reuniões a nível nacional que depois a capoeira e a dança elas não tiveram mais obrigação de ser regida pelo CREF, não. Foi tirada exatamente, a capoeira tem a sua vertente cultural muito forte, e aí, como o lado cultural não podia ser coordenada por um órgão de atividade física, né? Não podia ser.
né, tinha que ser coordenado pela própria órgão da cultura e não pela educação física. Então, eu briguei contra isso e hoje não estão mais indo atrás disso, não. Ainda tentaram até um certo tempo. A capoeira ficou de lado, não tem que ser, porque, poxa, pensa bem, quem foi que já foi atrás disso? E se isso prevalecer, a capoeira se acabar. Porque são pouquíssimos professores em relação ao mundo, ao universo da capoeira. Então, eu fui totalmente contra. E realmente, como você colocou, os mestres antigos não precisavam de educação física para chegar. Nem Bimba, ele até utilizou como escola de educação física e tal, de cultura física da Bahia e tal, mas ali era só para ter um nome para poder sustentar. Mas Bimba também não precisou disso. E contribuiu muito, os alunos dele aprenderam muito com ele da faculdade. Então, eu acho assim que tem que ser cada coisa em seu lugar, cada coisa sendo respeitada, como eu acabei de falar. Certo. Tem a pergunta aqui do mestre Corujão. Ele pergunta: mestre Tucano, hoje sabemos que o número de praticantes na capoeira diminuiu muito. Na sua opinião, o que poderia ser feito para reverter isso? E também, se você concorda que diminuiu o número, mas a qualidade técnica subiu. Mestre Corujão perguntando. Eu vejo assim, Corujão, que o número, a estampa que se mostra na mídia foi que diminuiu. Mas se a gente for juntando aqui evento, quando a gente coloca pessoas de vários grupos vão se juntando ali, a capoeira fica enorme. Aqui em Teresina mesmo, se a gente for pegar aqui o tanto de capoeiristas que tem aqui, realmente é muito. Mas assim, diminuiu para mim a estampa que aparecia na mídia. Porque a mídia quase já não mostra tanto como mostrava. Eu acho que ela solidificou. E vamos dizer que ela tenha perdido, mas uma coisa que eu posso lhe garantir, as outras modalidades também perderam muitas pessoas. Eu vejo, por exemplo, o pessoal do judô já não tem mais aquele tanto de gente que eles tinham aqui. O pessoal do karatê. Tem luta aí que está praticamente extinta. O pessoal do kung fu, o pessoal do próprio MMA, que há pouco tempo era um estrondo, você já não vê mais tanta gente assim. Né? O próprio futebol, que um tempo atrás tinha tanta gente, você vê que o futebol brasileiro já caiu muito. Já não é mais aquele que era. Então, assim, o que eu vejo, sabe o que está acontecendo? As pessoas estão muito ligadas no computador, estão ligadas no WhatsApp. As pessoas hoje, muita gente está deixando até de fazer atividade para ficar assim. Ou então, aquela história de fazer uma caminhada. Agora, musculação, essa aí não cai não. Você vê que as academias de musculação são lotadas. Se você for nessas pistas de praça, você vê muita gente caminhando também, correndo. Então, essas atividades aí, elas cresceram, ainda continuam crescendo. Agora, os chamados desportos, eles caíram muito, até porque você sabe que no início aí eu não quero ficar falando aqui de política, eu nem vou falar, porque não tem nada a ver, mas quando há mudança, você vê que na entrada logo, ali ainda no governo do Temer, queriam tirar até a própria educação física do ensino médio. Quer dizer, num país onde você deveria dar incentivo às atividades, fazer diminuir. As pessoas estão mais preocupadas com outras coisas. Então, houve uma diminuição, assim, diminuiu na questão da mídia, na questão da importância que deram. E o número de capoeiristas realmente deu uma secada. Mas sabe por quê? Porque também eu vi que as outras modalidades também secaram. Eu nunca mais vi um evento grande de taekwondo por aqui. Evento de judô, naqueles campeonatos grandes que tinha aqui, não tem mais. Eu não vejo mais por aqui. Todos eles também deram uma queda. Então, o que eu fico preocupado é com a queda nos desportos, em geral. Você vê que praticamente não tem handebol mais por aqui. Futebol de salão, quase não vejo mais ninguém praticando. Então, voleibol de praia, que tinha muito aqui em Teresina, muita. Você lembra bem que o pessoal era fissurado em voleibol. Natação, mesmo aqui no Piauí, rapaz, eu conheço só meninos assim, de escolinha aqui, por lá, que faz natação. Realmente houve uma queda, foi nos desportos, de modo geral. E a capoeira, como desporto e como cultura, como arte, também deu essa queda, mas assim, quanto mais a gente se estruturar, quanto mais a gente procurar melhorar ela, quando eu digo não é negócio de estilo, não é negócio de maneira de jogar, é melhorar, como eu falei desde o começo da minha fala, ela vai crescer bastante, porque, na verdade, a capoeira aqui no Piauí, eu acho ela bem organizada, em relação a muitos outros locais que eu vejo no Brasil. É bem organizada, bem centrada, temos nossas falhas, e muitas até, mas eu acho que se organizar mais, se der uma estruturada melhor, ela melhora mais o número de adeptos, assim como a capoeira do Brasil inteiro. A verdade é essa. Certo. Tem uma pergunta aqui do mestre Tucano. Gostaria de saber se há algum movimento por meio dos grupos de capoeira para unificar a capoeira e elevar a mesma para participar em
Olimpíadas? É da FOFA. Me disseram aqui que já treinou com o senhor. Já, exatamente. Na verdade, essa pergunta, há tempos atrás, alguém perguntava, eu ficava até assim inquieto e tal, mas é o seguinte, a capoeira, talvez ela nunca vá para a Olimpíada. Por que ela não vai para a Olimpíada? Porque a exigência de Olimpíada pelo COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, exige que você seja um desporto. A capoeira não é um desporto. A capoeira não é somente uma arte marcial, só um desporto. Ela é também cultura, ela é a história de um povo. Então, para que a capoeira seguisse todo o padrão que é pedido, todo o padrão que é necessário para ir para a Olimpíada, ela teria que se transformar em desporto totalmente, ao ter tantos países que pudessem organizar campeonatos e levar capoeirista para participar de um evento grande internacional. Isso é possível fazer até com a organização dos capoeiras, poderia chegar a ser feito isso aí, um campeonato em vários países, levar as pessoas, mas assim, adequar jogos que pudessem corresponder a todos os estilos de capoeira. Uma vez eu estava conversando com um professor de Kung Fu, ele disse que o mesmo problema acontece com o Kung Fu. Kung Fu são vários estilos. Estilo da águia, estilo do tigre, estilo da serpente. Então, cada estilo desse é um campeonato diferente, com regra diferente. Como é que eles vão se unificar para chegar até um consenso a nível de Olimpíada, né? Então, ela teria que seguir muitos padrões que nós, como capoeira, nós estamos longe de seguir. Entre eles, tem uma confederação brasileira de capoeira, que agregue todos os grupos, um campeonato que agregasse, todo mundo chegasse até lá. Se nós, da capoeira, tivéssemos a boa intenção de fazer isso, nós poderíamos chegar até lá. Mas, por hora, como a capoeira está, cada um seguindo seu estilo, sua maneira, e tem gente que é até contra jogos, tem gente que nem gosta de campeonato, então, não chegaremos nunca na Olimpíada. E para chegar, tem que saber que tem que chegar como campeonato. Na Olimpíada, lá não tem negócio de arte. E se tiver arte, é uma arte agregada a desporto. Por exemplo, aquele GRD, que é aquela ginástica rítmica desportiva, ela é uma ginástica toda voltada, com regra de desporto, a pessoa não pode pisar aqui e ali, tudo é milimetrado. Então, a capoeira teria que passar por todo esse processo, que eu digo que não é que a capoeira não consiga chegar até lá, não. É porque nós da capoeira, eu pergunto do fundo do coração, quem é que está interessado nisso? Os caras não estão interessados nisso. Quem está interessado? Hein, Tucano, você está interessado na Olimpíada? Eu pergunto, seu grupo está? Eu tenho grupo que nem está. Quando alguém me pergunta, eu sei, ih, rapaz, eu não estava nem pensando nisso. Quer dizer, enquanto for assim, não vai chegar nunca lá em Olimpíada. Certo. Mestre, eu vou só encerrar aqui e fazer mais uma chamada para fazer mais 2 perguntas, e aí, que eu só tenho horário também aí, né? Tá ok? Eu agradeço.